Neste vídeo falaremos do cadastro de planos. Antes de cadastrar o plano, é necessário cadastrar o grupo de planos. Você pode separar seus planos em grupos para facilitar a visualização em algumas telas do RadiusNet. Sugerimos que você separe, por exemplo, por cidade, ou então por tipo de usuário, pessoa física ou jurídica. Para cadastrar o grupo, vá em Planos, Grupos de Planos, clique em Novo, digite o nome do plano e clique em Salvar. Uma vez cadastrados os grupos, agora é necessário cadastrar os parâmetros padrões dos planos. Parâmetros padrões são comuns a vários planos. Por exemplo, nome da pool de bloqueio, nome da address list, de avisado, etc. Quem veio do RadiusNet 2 se lembra. Na versão antiga, caso fosse necessário alterar algum dado como pool, juros, etc., era necessário entrar em todos os planos para alterar. O provedor instalava o SPF e tinha que mudar plano a plano. Agora não precisa mais, basta alterar uma vez só que o RadiusNet atualiza todos os planos que têm o mesmo parâmetro padrão. Para cadastrar um parâmetro padrão, vá em Planos, Parâmetros Padrões e clique em Novo. Vamos ver o plano Parâmetro Rádio. O primeiro item, tipo plano, está fixo, pois já salvamos esse parâmetro. Caso fosse um novo parâmetro, poderia escolher entre pré-pago e pós-pago. Então, se formos em novo aqui, poderíamos escolher entre pré-pago e pós-pago. Assim, muita atenção. Todos os dados de um plano podem ser alterados, menos se ele é pré-pago ou pós-pago. É muito importante que o provedor saiba as diferenças entre esses dois tipos de planos antes de cadastrar um parâmetro padrão. Veja mais sobre os tipos de planos em http://wiki3.radius.net.br na opção Introdução, Noções Gerais, Planos pré e pós-pagos. A segunda opção é Tecnologia. Esse dado será utilizado no CIC da Anatel. Então aqui, por exemplo, informamos que a tecnologia Speed Spectrum, que é a wireless. O próximo campo é o controle IP. Ele tem várias opções. A primeira delas é o MikroTik, onde os IPs serão controlados pelas pools do MikroTik. Ao escolher essa opção, você deverá preencher os campos pool IPv4 AVI e pool IPv4 BLO, que serão os nomes da pool IPv4 cadastrados lá no MikroTik que os usuários pegarão quando estiverem no status bloqueado. Ao escolher a opção RadiusNet, os IPs serão controlados pelo RadiusNet. Sugerimos que essa opção somente seja utilizada em caso de OSPF na rede. Assim, caso tenha apenas um concentrador ou mais concentradores com rotas estáticas, use a opção MikroTik. Caso tenha OSPF, use essa opção. Nos campos então pool IPv4 ATI, pool IPv4 AVI e pool IPv4 BLO, escolha o nome da pool cadastrada em Planos IPv4. Falaremos sobre o cadastro de pool IPv4 no RadiusNet em um vídeo específico. Os campos pool IPv6 ATI, pool IPv6 AVI e pool IPv6 BLO devem ser configurados conforme mostrados no vídeo. IPv6 e IPv4 em pilha dupla no RadiusNet e MikroTik, com telas de aviso e bloqueio. O RadiusNet está preparado para trabalhar com 4 tipos de taxa de instalação. Isenta, o plano não possui taxa de instalação. Antecipada, o cliente deverá pagar antes pela instalação. O RadiusNet gerará um boleto para o cliente assim que o plano for cadastrado em Planos, Clientes Planos. Somente depois da baixa do boleto gerado automaticamente é que o plano poderá ser ativado. Antes disso, o RadiusNet não liberará a OS de instalação. O número de dias para o boleto de instalação antecipada deve ser configurado em Administração, Configurações, Financeiro, na opção Vencimento Instalação Antecipada.
Caso o valor deste campo seja 7 e o plano do usuário seja cadastrado no dia 10/1, o RedesNet gerará um boleto com vencimento para 7 dias, ou seja, 17/1. O outro tipo de taxa de instalação é ato da instalação. O cliente deverá pagar no momento da instalação o valor integral da taxa de instalação. Assim, se o plano da taxa de instalação é de R$ 99, o plano não será ativado caso não seja recebido exatamente esse valor do cliente. Nesse caso, existirá o campo na OS de instalação chamado Valor Recebido do Cliente, e esse campo não poderá ficar menor do que o valor da instalação, que, por sua vez, será colocado neste campo aqui, valor da taxa de instalação. O próximo tipo é junto com a mensalidade. Neste caso, o cliente pagará a taxa de instalação juntamente com a mensalidade. É possível, então, parcelar também o valor da instalação. Quando o plano for pré-pago, no momento da ativação da OS de instalação, poderão ser informados os valores recebido de instalação e recebido de mensalidade, pois o plano é pré-pago, então naquele momento já se receberá algo também de mensalidade. Caso o plano seja pós-pago, no momento da ativação poderá ser informado somente o valor recebido de instalação. Caso esses valores não sejam informados, o RedesNet irá calcular automaticamente os valores de prorata e parcelamento da taxa de instalação. Quando o item junto com a mensalidade é selecionado, abre aqui um novo item que é parcelas. Neste item você informará a quantidade de parcelas em que a taxa de instalação será dividida na mensalidade. Então, por exemplo, se você colocar aqui 2, o RedesNet dividirá a taxa de instalação em 2 vezes. Colocará junto com as 2 primeiras mensalidades o valor dividido da taxa de instalação. Dias bloquear e dias avisar. Informe a quantidade em dias para que o RedesNet faça o aviso e bloqueio do cliente. Por exemplo, avisar igual a 1 significa que se a cobrança do dia 10 não for paga, no dia 11 o cliente passará para o status avisado. Juros e multa. Informe o percentual de juros e multa a serem cobrados depois do vencimento da fatura. Login simultâneo. Informe a quantidade de vezes que o cliente poderá acessar a internet com o mesmo login e senha. Sugerimos deixar esse valor 1, evitando que o cliente repasse sua senha a terceiros. Carência. Ao ativar o cliente, o RedesNet irá gerar todas as mensalidades conforme a carência. Para ativar essa opção, vá em Administração, Configurações, Financeiro e na opção Cobranças automáticas de carência, coloque o valor Sim. O campo percentual do SCM. Informe o percentual referente ao serviço de comunicação multimídia. Recomenda-se deixar em 100%. Caso um plano tenha o valor de R$ 100 e seja colocado aqui neste campo 40 de percentual, a cobrança sairá com o valor de R$ 100, porém a nota fiscal sairá apenas com o valor de R$ 40, ou seja, o RedesNet tirará a nota fiscal de acordo com o percentual do SCM definido neste campo. Verifique todas essas informações com o seu contador. Vel down bloqueado, vel up bloqueado. É a velocidade de upload e download do status bloqueado do plano. Recomendamos que esse valor seja no mínimo 50. Valores menores podem impedir que a tela de bloqueio apareça ou que demore muito para aparecer. Lembre-se que a velocidade é em K. 50 significa 50K, 100, 100K e assim por diante. MAC automático. Caso sim, o RedesNet de hora em hora completará automaticamente o campo MAC Address no cadastro de usuários em que esse campo estiver em branco. Assim, no momento da instalação, você não precisaria colocar o MAC do cliente. De hora em hora, o RedesNet irá automaticamente completar isso e salvar para você. Se precisar trocar o equipamento, basta deixar o MAC em branco e trocar o equipamento, que aí na próxima hora ele será cadastrado novamente. Link dedicado. Informe se o plano é de link dedicado. Essa informação será utilizada no SIS da Anatel. Exibir NF.
Caso sim, o RadesNet exibirá as notas fiscais desse plano na central do assinante e o próprio cliente poderá baixar. Vamos falar da guia Parâmetro Status Padrão. Essa guia serve para que o provedor coloque parâmetros do protocolo Radius por status de cliente. Os dois maiores usos para esse campo, sem excluir outros, são inserir usuários em address lists para mostrar avisos, como por exemplo, de bloqueio. Inserir usuários em address lists para trabalhar com queues especiais para cache. Vamos dar um exemplo de address list para bloqueados e para avisados. No status, então, coloque o está bloqueado. O tipo, resposta, pois o atributo que vamos colocar aqui é uma resposta do Radius para o MikroTik. No campo atributo, coloque MikroTik address list, exatamente como está escrito aqui, com 2 Ds, 2 S e com tracinho entre as palavras. Em valor, coloque o nome da address list, por exemplo, bloqueados. Clique em adicionar. Para fazer um de avisados é a mesma coisa. O status, o tipo é resposta, o atributo é o MikroTik address list e o valor desse daqui vamos fazer como avisados. Adicionar. Vamos supor agora que o provedor trabalhe com cache e libere uma velocidade maior de navegação quando o pacote vem do cache. Assim, por exemplo, o plano é de 10 megas, mas quando vem do cache vai para 30 megas. Nesse caso, o provedor pode fazer por duas formas, pool ou address list. Se for por address list, fará da mesma forma que as telas de bloqueio. Então, quem tiver no status de ativado vai ter uma resposta de quem? Do MikroTik address list, que vamos chamar, por exemplo, de cache 30 e vamos adicionar. Se for por pool, ele poderá fazer da seguinte forma. Vamos excluir aqui então o address list e vamos colocar aqui no status ativo, vamos dar uma resposta para o MikroTik do tipo framed pool, da mesma forma que está escrito aqui. E vamos colocar aqui o nome da pool que colocou no MikroTik. Por exemplo, pool cache de 30. Então agora basta configurar o seu cache conforme as instruções que ele mesmo passa, que o RadesNet irá colocar cada usuário dentro das condições que seu provedor determinar. Lembre-se de clicar sempre em adicionar e depois salvar. Lembre-se, o RadesNet permite que você use ao mesmo tempo ou de forma separada o controle de pool pelo campo controle IP aqui e também pela address list na aba parâmetro status padrão. Veja com sua área técnica qual a melhor forma de trabalhar. Uma vez cadastrados os parâmetros gerais, agora é a hora de cadastrar o plano. Vamos em planos, e então clique em novo para completar então os campos. Vamos escolher um plano de exemplo. Então aqui você tem o grupo e o parâmetro padrão, que já explicamos. Você cadastrará aqui a velocidade por horário e a franquia. Veja nosso vídeo específico sobre o assunto. Cadastre então o nome e o valor do plano. No campo valor até o vencimento, coloque o valor que será cobrado do cliente até o vencimento escolhido, ou seja, informe o valor do plano para pagamentos feitos antes do vencimento. Caso esse campo valor até vencimento seja utilizado, no campo de instruções do boleto sairá a informação: Senhor Caixa, até o vencimento cobrar o valor de tantos reais, que seria o valor com o desconto. Complete então as velocidades de download e upload. Caso você não use Burst, deixe 0 em todas as opções de Burst. Por exemplo, este outro plano aqui não está sendo utilizado Burst. Então foram deixados como 0 todos os valores aqui de Burst. Se você usa Burst, lembre-se, o valor vel download Burst tem que ser sempre maior que o vel download, que por sua vez tem que ser sempre maior que vel download burst threshold. A mesma coisa funciona com o upload.
o valor de vel upload burst deve ser maior que o vel upload, que por sua vez tem que ser maior que o vel upload burst threshold. Se você tentar aqui e desrespeitar essas regras, o RadiusNet avisará para você. Não se preocupe. O campo Novos Clientes serve para que você deixe ativos para novos clientes somente os planos mais atuais. Caso o valor esteja assim, o plano aparecerá no cadastro para novos clientes. Caso deixe não, o plano não aparecerá, mas funcionará normalmente para os clientes que já estão nele. Quando terminar a edição, clique em salvar.